Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, estamos de volta com os nossos acompanhamentos de mercado, agora para falar sobre o mercado de açúcar. Esse mercado que ao longo do dia, ali em Nova York, deu uma certa escalada, mas vamos terminando aí o dia, né, praticamente do 0 a 0, muito tímido. Em compensação, Londres, aí sim o mercado foi um pouco mais agitado. A gente vai entender o que está movimentando aí, né, o mercado de açúcar com o Lucas Brunetti, lá da Itaú BBA. Lucas, seja bem-vindo ao site Notícias Agrícolas. Olá, tudo bom? Boa tarde aí a todos os ouvintes. Boa tarde para todo mundo. Esse problema do açúcar, né? O Londres está subindo mais do que Nova York. Foi esse descasamento aí foi principalmente por causa do feriado que aconteceu ontem nos Estados Unidos. Segunda-feira foi o Labor Day, né? O Dia do Trabalho nos Estados Unidos. A bolsa americana ficou fechada, enquanto o açúcar de Londres ficou aberto. Segunda-feira foi um dia de queda de açúcar. Ele recuperou bem, né? A gente viu que ele chegou a subir uns 2%, enquanto, enquanto Nova York subia entre meio e 1%. Daí agora fechando o mercado de Nova York, quase nesse 0 a 0, voltou bem, né? Voltou, está subindo um pouco mais de 1% só o Londres, mas essa diferença foi basicamente do descasamento aí de que você teve segunda-feira feriado em Nova York, enquanto Londres operou normalmente. E Lucas, há uma preocupação principalmente com relação à oferta, né? A gente vê que o clima não é exclusividade do Brasil, né, que está tendo essa preocupação. Aqui no Brasil teve uma preocupação extra, né, com essas queimadas recentes. Enfim, o clima também tende a ditar bastante, movimentar bastante esse mercado internacional do açúcar. Ah, sim, né? O clima sempre é uma variável super importante nos mercados agrícolas, né? Acho que toda hora, todo dia, a gente sempre está olhando para o clima. O que aconteceu no Brasil, assim, acho que o Brasil todo observou e até ficou horrorizado aí com as imagens dos fogos, dos incêndios no estado de São Paulo, em que a maior parte do cinturão da cana-de-açúcar pegou fogo, né? Ali entre o centro de São Paulo até o sul de Goiás, você teve várias áreas importantes desse cinturão da cana no centro-sul do Brasil, o principal área produtora do Brasil, que foi atingida pelo fogo. Esse fogo, por si só, ele não é necessariamente tão prejudicial, né? Porque a gente lembra, 20 anos atrás, 10 anos atrás, você tinha várias áreas sendo que eram, você colocava fogo antes de colher, né? Então isso por si só não é necessariamente ruim, mas o fogo não respeita planejamento agrícola, não respeita a frente de colheita, né? Ele se espalha. Então muitas usinas acabaram tendo uma cana queimada que não estava pronta ainda para ser colhida, né? Você ainda tem uns meses até o final da safra, então pode ter cana que precisava de mais 1, 2, 3 meses de desenvolvimento que foi queimada, e essa cana queimada não, não vai se desenvolver mais, né? Na verdade, é da hora que queimou que ela morre, ela só vai perdendo as suas qualidades, né? O peso fica basicamente igual, mas os açúcares dentro dessa cana vão se perdendo, né? Você tem ataque de fungos, bactérias, o que a gente chama na indústria de qualidade da matéria-prima vai se deteriorando. Com uma qualidade de matéria-prima pior, você faz menos açúcar. Acaba que, primeiro, a quantidade de açúcares totais se perde, segundo, que a qualidade desses açúcares, né, a sacarose mesmo, que se faz o açúcar, você perde-se também. Então, você não consegue fazer menos açúcar com essa cana. Então, você tem um mix mais açucareiro, é, perdão, o mix mais açucareiro vira mais álcool, então você acaba perdendo a mesma cana, a mesma quantidade de açúcar, você acaba fazendo mais etanol, menos açúcar. Isso gera uma dificuldade que a safra brasileira estava apresentando, né? Assim, era até era se levantado, por que, que a gente está com tanta dificuldade de fazer açúcar, né? Você teve investimentos em novas fábricas e mesmo assim a produção de açúcar ficou aquém do esperado. Não tá, a gente não estava vendo esses novos investimentos se transformarem em um mix açucareiro maior, em produção de açúcar a mais,
E o que a gente tem observado é que esse incêndio, esses fogos, como foi uma área grande, né, a gente que fez um levantamento, foi o pior incêndio desde 2021, a gente teve 2021 foi uma área importante esse ano, parece que foi até maior, né? Nosso levantamento aí, a gente estima aí, extrapolando que a área queimada foi 150 mil hectares, uma área bem considerável, e esse efeito vai ser menos produção de açúcar. Por mais que não seja menos cana necessariamente, é menos produção de açúcar, o preço do açúcar tem que ficar mais sustentado. Por outro lado, produz-se um pouco mais de etanol, esse etanol vai para o mercado, segura um pouco as altas de preço do biocombustível, que estava numa tendência de alta forte, já deu uma segurada, né? E a gente vê que a tendência de alta no preço do etanol que estava vindo perde um pouco o ímpeto, mas continua até o ano que vem, vai continuar, porque a demanda está muito forte para o etanol. Para o açúcar, a gente tem esse fato do Brasil estar produzindo menos, mas a gente tem o fato de outros países aí estarem chegando na sua época de produção. Né? Você tem o hemisfério norte, que tem a maior parte do açúcar produzido no mundo é produzido no hemisfério norte, então você tem aí Europa, que está com uma área muito grande, mas está com problema climático, lá também está seco, principalmente na Rússia, Ucrânia, um pedaço da Europa oriental ali está bem seco, pode ter uma perda de produtividade, apesar de ter uma área maior, como a gente já falou. A Índia, que é o segundo maior produtor, ela não está necessariamente com uma produção ruim, né? Se a gente tem visto, tem alguns porquês ali você tem alguns problemas nas chuvas lá. A Índia como um todo está chovendo bem, em algumas áreas está chovendo um pouco mais, um pouco menos. A gente tem alguns problemas ali climáticos na Índia, mas bem menos do que a gente esperava no passado, por exemplo. O que pega na Índia é que lá, assim como o Brasil, eles fizeram um mandato de mistura de etanol no, na gasolina local, e esse mandato está subindo de 15% para 20% e vai precisar fazer mais etanol de cana, mais etanol de grãos. Né? Ano passado eles seguraram a mão na produção de etanol é, baseado na cana e liberaram mais o etanol baseado no grão. Esse ano, como a cana está vindo melhor, vão liberar a produção de etanol de cana. Isso que saiu uma notícia essa semana passada mesmo, né? O, falando sobre isso, que o próximo ano a Índia, que é um governo extremamente é, controlador, fez isso, né? Eles diminuíram, falaram, as usinas de etanol de cana, vocês estão proibidas de produzir etanol de cana, né? Foi liberando aos pouquinhos, não deixou o livre mercado, como a gente está acostumado no Brasil, restringiu essa produção e estão falando que para o próximo ano vai ser normalizado. Quem tiver produto vai poder oferecer, e isso deu uma ajuda na alta do preço do açúcar. Se a gente lembrar, antes do episódio das queimadas, a gente estava basicamente nas mínimas do ano, aí um pouco abaixo de 18 centavos, 17,70, 17,80, no primeiro contrato de Nova York, outubro 24, e agora a gente está aí perto dos 19,40. Né? Se eu pega aí 150, um pouquinho mais pontos, né? Um centavo, um pouco mais de 1,5 centavo, baseado principalmente nos incêndios que aconteceram no Brasil, que vão dificultar a produção de açúcar, e por causa do mandato de etanol, principalmente o mandato do etanol feito de cana na Índia, que vai ser normalizado. Lucas, acho que isso é um ponto importante para a gente entender, né? A gente tem essa balança, né? Regiões produtoras indo bem, né, nas suas produções, essa pressão vindo do Brasil, né, pressão negativa, alguma coisinha ali na Tailândia também, né, por causa de condições climáticas, pode também trazer ali, mas a gente vê que de forma geral o preço ele vem nessa média, né, 17, 18, 19 cents, é muito difícil você ver que é bater o valor de 20 cents. Só que por outro, esse seu complemento, né, da gente ver esse mix, né, mais focado no etanol, olhando mais para frente, assim, a gente vê essa pressão de preços vindo para o açúcar, de repente batendo aí os 20 cents, ou essa estabilidade aí entre 18 e 19 cents deve permanecer?
Como você falou bem, né, a gente vem trabalhando num range, né, num intervalo entre 18 e 20 cents no açúcar faz bastante tempo, basicamente desde abril, que a gente tem uma dificuldade séria de romper tanto para cima quanto para baixo, mas eu imagino que sim, eu acho que a gente vai ter a Índia produzindo um pouco menos, eu acho que o mercado ainda precisa precificar isso, precisa ter certeza que a Índia vai realmente consumir mais etanol e vai consumir mais etanol de, de cana, porque até algo que até maio, junho, a gente tinha muita dúvida, né? Porque quando eles restringiram a produção de etanol de cana, faltou etanol, e eles usaram menos mix do que menos o blend, né, de etanol, um mix menor do que era a meta deles. E foi tudo ok, né? Isso acabou que tirou um pouco do crédito, tirou um pouco da credibilidade do programa e do governo indiano e que agora eles precisam retomar. E como que isso vai ser retomado? Seguindo a meta de 15% até novembro, que não passa para 20%, e depois, quando passar para 20%, se mantém 20% por um tempo, e liberando a produção de cana, porque se a gente não liberar, porque a Índia, assim como o Brasil, tem um parque é, de destilarias mais voltado para o etanol de cana, apesar do etanol de grãos ter crescido lá também nos últimos anos, como aconteceu aqui, mas é prioritariamente uma destilação à base da cana. Então, se a gente vê isso acontecer, eu imagino sim que a gente vai romper os 20 centavos e começar a trabalhar aí na casa acima dos 20, provavelmente isso só no começo do ano que vem. Claro, se a gente não tiver nenhum desastre da natureza, né? A gente está falando de clima, sabe muito bem que produção agrícola você sempre pode ter algo surpreendendo, né? Uma seca severa, alguma coisa assim. Mas sem tirando climas extremos, eu acho que a própria dinâmica do mercado vai ser mais altista, principalmente por causa da Índia e por causa do etanol indiano. E aí, só para a gente entender também, olhando para esse lado, né, da questão do etanol. As usinas, devido a essa condição, né, de pouca qualidade devido ao clima, né, às queimadas, e isso afetou de forma significativa a estratégia das usinas que vão ter que se adaptar, né? Até aquelas que de repente não escolheriam esse caminho do etanol, agora vão ter que reaver, né, suas estratégias. E aí a gente vê como é que fica a competitividade desse etanol, né? Como vai ter essa sobreoferta inesperada de repente, né? Como é que fica essa competitividade, ainda mais com o etanol de milho, né, cada vez mais presente aqui no Brasil? Como é que deve ficar esse cenário para o etanol de cana? Então, você teve um bom ponto aí, né? Porque quando você tem uma surpresa, como aconteceu, né? As usinas planejavam produzir mais açúcar e acabaram não conseguindo, ou não vão conseguir produzir esse açúcar, você tem uma surpresa do lado da oferta do etanol. Mais etanol, vão precisar vender esse mercado, né, o volume de etanol hidratado vendido vai ser maior e isso pressiona preços, né? E no Brasil é a paridade que reflete principalmente, né? Imagino que a Petrobras não vai mexer no preço da gasolina, vai deixar estável, por interferência política, por querer essa estabilidade, para o governo querer essa estabilidade, e o que tem para mudar, para mexer, é a paridade. Né? Então, o etanol aumentando o volume, esse etanol vai perder um pouco da paridade. Mas lembrando, que principalmente aqui em estado de São Paulo, que é a grande base de comparação para o mercado de etanol, a gente está com paridade abaixo dos 70%, que é considerado atrativo. Né? Até a entre safra, a gente vai precisar que esse etanol aí na bomba, no posto, suba acima de 70% para dar uma diminuída nessa demanda. Se a gente pensar em forma de oferta e demanda, de S&D, né, como de balanço, a gente está vendo vendas muito fortes, né, na casa de 1.700, 1.800 bilhões de litros por mês. A gente vai ter uma produção aí de mais ou menos 19 bilhões de litros de hidratado nesse ano safra. Se a gente está falando aí de 1,8,
alguns meses quase bateram 2, né? E são 12 meses e só vai produzir 19, então a gente vê que essa conta não fecha. A gente precisaria realmente que dar uma queda na demanda e essa queda vai vir por uma paridade menor e preço de etanol um pouco mais caro. Daí para o ano que vem começa tudo de volta, né? Vai depender do planejamento das usinas, vai depender do preço do açúcar. Eu creio que o preço do açúcar vai estar melhor do que a gente está vendo agora, então a gente deve ter uma volta das usinas tentando maximizar, uma volta no sentido, né, mais um ano de usinas maximizando a sua produção de açúcar, estão tentando fazer esse ano, mas por problemas de qualidade de cana não estão conseguindo, mas continua com uma produção bem alta. Mas para mim, ano que vem vai se repetir esse cenário e a gente vai ter aí uma produção de etanol de cana um pouco menor do que esse ano que a gente está vendo. Para o etanol de milho, a gente ainda vai ver um incremento forte na produção de etanol de milho, né? A gente está falando aqui desse ano safra de mais ou menos quase, na nossa conta está 7,8, né? Quase 8 bilhões de litros, né? 7,8 bilhões de litros de etanol de milho sendo produzido. Para a próxima safra a gente já espera 8,8, né? A gente continua com um crescimento fantástico aí nessa indústria de etanol de milho. Muito bem. Lucas, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao site Notícias Agrícolas. Obrigado a todos os ouvintes aí. Uma boa tarde. Muito bem, amigos, trouxemos aqui então informações sobre o mercado de açúcar, que hoje viu ali em Nova York, né, fechar no 0-0, enquanto que Londres aí teve um ganho um pouco mais expressivo. Conforme o Lucas disse, né, Nova York acaba não refletindo tanto porque tivemos um feriado, né, feriado do trabalho nos Estados Unidos, então lá não foi tão aquecido o mercado, enquanto que Londres aí sim, né, o mercado já atuou mais fortemente, principalmente de olho aí nas condições climáticas, né, apesar de algumas regiões produtoras de cana estarem indo bem, outras regiões como Tailândia e Brasil aí já sofrem um pouco mais com as condições climáticas, principalmente aqui no Brasil, né, que tivemos perdas, né, de qualidade para a nossa cana, o que vai forçar algumas usinas irem mais para etanol, o que vai inclusive impactar aí nessa competitividade do etanol. Muito bem, amigos, a gente vai continuar de olho, né, nesses mercados. E para você não perder nenhuma das informações, lembra, se inscreve aqui no nosso canal oficial do site Notícias Agrícolas, ativa o sininho, deixa o like, assim você recebe as notificações sempre que uma entrevista entra ao ar aqui no nosso canal e ajuda outras pessoas a receberem os nossos conteúdos para que vocês fiquem sempre muito bem informados. Muito bem, eu sou Erickson Cunha, vou ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço.